Pessoal, boa tarde. Como eu prometi para vocês, hoje eu vou mandar o vídeo com as correções das 3 primeiras semanas do PET de História do sexto ano. Vamos para ela. Pois bem, nós começamos aqui pela semana 1, já na página 96. Lembrando, aquilo que está em letra palito é a resposta. Hoje eu não destaquei de azul. E a questão da semana 1 nos diz o seguinte: para compreender a história é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. Letra A, historiador. Resposta: é o profissional encarregado de estudar, pesquisar e analisar os acontecimentos do passado. B, fontes históricas. Resposta: são os itens materiais e imateriais que são produzidos pela ação humana. Letra C, fatos históricos. São acontecimentos que servem como base para o estudo da história. Letra D, rupturas, sinônimo de mudanças. E letra E, permanências, sinônimo de continuidade. Então, estes são alguns conceitos históricos relacionados à disciplina de história e ao trabalho do historiador. Vamos para 2, na página 97, com a pergunta e a resposta. 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Resposta: nas duas profissões, é necessário basear a explicação de algo em traços e evidências reais, não podendo inventar pessoas para dar base às suas teorias. 3. Relacione o tipo de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Tipo de fonte histórica, do outro lado, exemplo. A sequência, para nós andarmos aqui um pouco mais rápido, ficará C, fonte pictórica ou visual, D, fonte oral, B, fonte material, A, fonte escrita e E, fonte audiovisual. CD, B, A, E. 4. Imagine que daqui a 100 anos um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Resposta: redes sociais, fotografias e jornais. Questão 5. Descendo para ela aqui, um momento. Com base na leitura do texto, explique por que, na história, existem verdades ao invés de uma única verdade. Resposta: existem diversas versões a respeito de acontecimentos históricos. Logo, não é possível a afirmação de que aquele conhecimento é único e absoluto. Questão 6. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? Resposta: porque é necessário ter a consciência que sofremos e interferimos diretamente na história, de que seu estudo é vivo e tem impacto em nossas vidas. Então, essa foi a semana 1. Vamos para a semana 2. Já eu informo a página a vocês. Temos aqui o texto, que ajuda na semana 2. Algumas explicações. E aí, gente, na aula, na página, deixa eu só conferir, na página 100 da semana 2, a gente tem algumas questões. Atividades. Com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Licença, por favor, perdoe-me. No caso, eu coloquei as minhas informações. Então, eu nasci no ano de 1985, na década de 1980, no século 20, no segundo milênio. No caso de vocês, por exemplo, né, quem nasceu em 2010, 2009, 2011, vai colocar o ano, a década de 2000 ou 2010, no século 21 e no terceiro milênio. Abaixo, temos a seguinte questão.
transforme os números em algarismos romanos. 2 fica ali com esses dois pauzinhos, né? O 4, o 1 e o V. O 6, o V e o 1. O 8, o V e os 3 pauzinhos. O 9, o 1 e o X. O 12, o X e os 2 pauzinhos. O 16, o X, o V e um pauzinho. O 17, o X, o V e 2 pauzinhos. E o 21, 2x e 1 pauzinho. Então, eu mandaria um vídeo posteriormente explicando como se faz as contagens de séculos. Não é um vídeo necessariamente feito por mim, mas para explicar melhor vocês como se trabalha com essa contagem dos séculos. Na questão 3, a gente tem o seguinte: antes do relógio do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite 2 formas de contar o tempo. Então, muito utilizado por grupos indígenas primitivos e outros povos mais antigos, que nos diz o seguinte, né? Fases da Lua e posicionamento do Sol. Então, quando não se tem um relógio, dá para se ter uma noção da hora pelas fases da Lua e pelo posicionamento do Sol. Na questão 4, o que está completado, eu completei aqui com o que está escrito em letra palito. Vamos lá. Letra A. No Brasil, utilizamos o calendário, então, resposta, gregoriano, que se baseia no nascimento de Cristo. Então, as 2 primeiras palavras aqui são gregoriano e Cristo na letra A. Na B, temos os muçulmanos utilizam um calendário diferente, que é contado a partir da imigração de Maomé para Medina. Então, a resposta da 2, Maomé. Na 3, na C, no caso, o século XX ficou marcado pelas 2 guerras mundiais. Então, que está escrito em palito, século. Na D, o dia é contado a partir do movimento do Sol, o astro mais importante da nossa galáxia. Resposta da D, Sol. Letra E, a Idade Moderna está entre a Idade Média e a Contemporânea. Resposta da E, Moderna. E F, o tempo cronológico é aquele medido no relógio. Já o tempo histórico se dá por mudanças políticas, culturais ou econômicas. Então, a resposta da questão 4, cronológico e histórico. Passemos para a próxima atividade. Na questão 5, nós temos de novo o trabalho com algarismos romanos. Pedro Álvares chegou ao Brasil em abril de 1500, logo século XV. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, em julho de 1969, século XX. O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a.C. a 323 a.C., século IV a.C. E o primeiro automóvel foi inventado na Alemanha em 1886, século XIX. Então, terminamos aqui a semana 2 para passarmos aqui para a semana 3. Eu vou falar a página com vocês. Estamos, então, na página 104, semana 3 da correção do PET de História. Questão 1, semana 3, página 104. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em 2 partes, Paleolítico e Neolítico. Explique o que mudou de uma parte para outra. Resposta. No Paleolítico, o ser humano era nômade, pois não sabia plantar. Já no Neolítico, o ser humano se torna sedentário. Então, eu já expliquei para vocês em outro momento o que era nômade e o que era sedentário. Nômade é a pessoa que não tem moradia fixa e sedentário é a que tem moradia fixa. 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Para quais atividades eles usavam fogo? Resposta. Eles usavam o fogo para assar os alimentos, para diminuir o frio e, deixa eu separar aqui, e para se proteger de animais. Então, essas eram as utilizações do fogo lá na
pré-história e até mesmo na antiguidade. Na questão 3, nós temos a seguinte explicação, né? A seguinte pergunta. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique o que diz cada uma das teorias. Letra A, criacionismo. Resposta é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra, o universo foram criados por um ser divino. Na B, evolucionismo. Resposta é a teoria que explica as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres humanos. Então, essa é a resposta da letra A, criacionismo, e B, evolucionismo. Na questão 4, nós temos a imagem da pintura da caverna de Lascaux, na França. E nos diz o seguinte, né? A pergunta para a resposta. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre, localizada na caverna de Lascaux. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Resposta. Os homens costumavam retratar seu cotidiano, pintando cenas de caças, por exemplo. Então, essa é a resposta da questão 4. Na questão 5, para terminarmos essa correção, temos: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre evolução humana. A sequência fica D, África, C, Homo sapiens sapiens, A, nômade, E, Darwin, F, primata e B, sedentário. Então, D, C, A, E, F, P. Terminamos por aqui a correção das 3 primeiras semanas. Lembrando que eu vou mandar a correção das 3 últimas semanas para vocês na semana que vem. Muito obrigado, eu encerro por aqui.